Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o 14º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura já foi ao ar aqui no canal, o Evangelho também, e chegou o momento de estudarmos juntos a segunda leitura que se encontra lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 ao 10, que nos diz assim: Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que como anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco é que eu sou forte. Amados irmãos e irmãs, para mim é um dos textos mais lindos de Paulo. Eu quero convidar você a mergulhar, nessas palavras trazidas por ele. Primeiro, Paulo começa a falar sobre o problema da soberba, a minha autossuficiência, o encher-se demais de mim, ao ponto de que parece que não tem mais espaço para a graça de Deus. Paulo começa a dizer que para que ele não deixe a soberba o consumir, na sua carne foi espetado uma espécie de um espinho. E aqui nós podemos pensar em quantos espinhos também nós temos em nossa vida, dos obstáculos, dos nossos defeitos. É como se a gente pudesse perceber o seguinte: muitas vezes Deus permite em nós as dificuldades aparecerem, um defeito existir, para que eu entenda que só a graça de Deus é que me basta. E que é nessa minha fraqueza que a sua força realmente se manifesta. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Bem didático. Vamos lá, dar uma de professor aqui para explicar a vocês. Digamos que eu tenho um defeito, por exemplo, de concatenação de ideias, certo? Então eu sou uma pessoa que, digamos que eu sou padre, embora eu seja leigo, mas digamos que eu sou padre, e aí eu estudei teologia, estudei filosofia, recebi os sacramentos, enfim, sou padre, fui ordenado, mas eu tenho um problema de concatenar ideias. Então, eu me preparo para uma homilia, mas a minha dificuldade é gigantesca. E aí, todas as semanas, quando eu vou preparar a minha homilia, é um esforço tremendo. Eu recorro a livros, estudo, rezo, faço adoração, faço tudo para que no domingo eu consiga fazer uma homilia muito boa. Amados irmãos e irmãs, e nesse percurso, quantas vezes eu vou rezar, quantas vezes eu vou pedir a Deus a sua graça? Se por acaso eu não tivesse essa dificuldade, se por acaso eu não tivesse esse defeito, talvez eu achasse que aquela homilia do domingo, que foi muito bem feita, foi graças a mim. É porque eu sou inteligente, é porque eu sou muito capaz, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Porém, todavia, entretanto, eu preciso lembrar que é a graça de Deus que está aparecendo. E eu percebo isso quando eu olho para a minha preparação. Vamos pensar no segundo aspecto, outro exemplo, para clarear mais ainda. Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente tem um defeito, por exemplo, eu tenho um defeito de não ser um bom pai ou não ser uma boa mãe. E aí o que acontece? Eu começo a rezar mais, pedir mais a Deus a graça de que Ele possa me preparar para que eu seja o melhor pai, uma melhor mãe. Eu vou recorrer à Bíblia para poder olhar como é que Jesus fazia. Eu vou recorrer a santos, eu vou recorrer a formações, eu vou recorrer ao pastoral. E aí é nessa minha fraqueza que eu tenho que me calar para deixar Deus me educar, para deixar Deus aparecer. Muitas vezes Deus permite uma fraqueza em nosso meio, porque se não for com essa fraqueza, talvez a gente comece a abafar a voz de Deus, a abafar a presença de Deus. Quando eu realmente sou fraco, é que eu acabo sendo forte, porque é nessa minha fraqueza que eu dou espaço para que Deus venha agir, que Deus venha habitar, que Deus venha comandar. Não fuja das suas fraquezas. De jeito nenhum. E nem se revolte com elas. Mas perceba que muitas vezes as nossas fraquezas é uma estratégia que Deus utiliza para que eu não tenha tamanha autoconfiança ao ponto de me ensoberber. Ao ponto de deixar a soberba tomar conta do meu cérebro.
e realmente daqui a pouco não seja mais ele que haja, mas eu que esteja agindo. E é interessante pensar que na primeira leitura no Evangelho falávamos sobre as dificuldades de ser profeta. Muitas vezes Deus permite as dificuldades para que eu veja que é a mão dele que vai permitir que eu possa ser profeta de fato. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.